Mesmo assentados, quero pedir a você que abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12. A partir do versículo de número 1. Mesmo assentados, mas em reverência à palavra do Senhor, diz assim: Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a voz em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci e estou cheio de cãs, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós, desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? E vô-lo restituirei. Então responderam: Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: O Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é, hoje, testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Então disse Samuel ao povo: Testemunha é o Senhor, que escolheu a Moisés e a Arão, e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui, e pleitearei convosco perante o Senhor, relativamente a todos os seus atos de justiça, que fez a vós outros e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, clamaram vossos pais ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor, seu Deus. Então os entregou nas mãos de Císera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, e nas mãos do rei de Moabe, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor, e disseram: Pecamos, pois deixamos o Senhor, e servimos aos Baalins e Astarotes. Agora, pois, livra-nos das mãos de nossos inimigos, e te serviremos. O Senhor enviou a Jerobaal, e a Baraque, e a Jefté, e a Samuel, e vos livrou das mãos de vossos inimigos em redor, e habitastes em segurança. Vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me dissestes: Não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor, vosso Deus, era o vosso rei. Agora, pois, eis aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor vos deu um rei. Se temerdes ao Senhor, e o servirdes, e atentardes a vós, e não lhe fordes rebeldes ao mandado, e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós, bem será. Se, porém, não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas fordes rebeldes ao seu mandato, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui, e vede essa grande coisa que o Senhor fará diante dos vossos olhos. Não é agora o tempo da cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva. Vereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós outros um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor. Samuel, todo o povo disse a Samuel: Roga pelos teus servos ao Senhor, teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós
um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, tendes cometido todo este mal. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não desvieis, pois seguireis coisas vãs, que nada aproveitam, e tão pouco vos podem livrar. Porque vaidades são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração. Pois vede, quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis, tanto vós como o vosso rei. Oremos. Pai amado, Pai bendito, eu te louvo, te agradeço, e engrandeço e glorifico o teu santo e poderoso nome. Assim como o teu servo orou, que nós possamos agora, Senhor Deus, ser dirigidos pelo teu Santo Espírito. É Ele que nos move, é Ele que nos vivifica a cada dia mais. Peço a Ti, Senhor Deus, que eu seja diminuído, para que o Senhor cresça e repouse sobre mim, sobre os meus irmãos. Que o Senhor nos dê o entendimento correto e claro das Tuas sagradas Escrituras. Pai, tira de nós toda distração, toda desatenção. Que os nossos olhos espirituais sejam abertos diante da Tua majestade. E que os nossos ouvidos espirituais estejam atentos à voz do Teu santo e doce Espírito, Pai. É no nome santo de Jesus é que nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém e amém. Segundo estudiosos, os livros de Samuel, ou seja, 1º e 2º Samuel, foram escritos por 3 pessoas, ou seja, o próprio Samuel, juntamente com Gade e Natã. Neles são registrados a transição da teocracia para um certo tipo de monarquia, ou seja, a teocracia quando Deus era o soberano de todas as coisas. E ele incumbia ou elegia um homem para que esse fizesse somente a sua vontade. E aí nós vemos no texto que o próprio Samuel cita Moisés e Arão. Quando Deus liberta ou dá início à libertação do povo, ele elege Moisés para que seja o libertador e Arão o seu sacerdote. Depois passa isso para a monarquia, onde nós vemos aqui também no capítulo 11, onde Saul é constituído rei sobre Israel. Sendo iniciada também nos últimos dias de Juízes, terminando com o idoso rei Davi, seguramente rei de Israel e de Judá. Samuel também é o último dos juízes e o primeiro dos profetas, sendo um homem de profunda piedade e discernimento espiritual. Embora não fosse da linhagem araônica, ou seja, de Arão, todo sacerdote deveria ser da linhagem de Arão. Aí a palavra nos ensina que Deus não vê somente a linhagem, mas vê a disposição daquele para que servisse e serve o Senhor para todo sempre. Por isso que ele então levanta Samuel este, que quando a sua mãe estava orando por ele, o pai disse que a mãe estava bêbada. A palavra diz isso. E a mãe ora, e Deus ouve dos céus e presenteia aquela mulher que era uma mulher estéril, como mãe de filhos. E assim ele faz até hoje. Quantos e quantos relatos que nós temos de mulheres que são estéreis, cientificamente, mas quem dá a última palavra é o Senhor. Portanto, meu irmão, aprenda. Se os homens falarem alguma coisa, saiba que a sua resposta vem do Senhor. Fique sempre com isso. E também ele sucede Eli, que nós sabemos que Eli tinha 2 filhos que só por Deus, Hófni e Finéias. Por isso que Deus viu o coração de Samuel, esse menino que foi criado entre os sacerdotes, onde sua mãe visitava ele uma vez por ano, trocava suas vestes, e ele foi criado, e ele foi um grande profeta também, sacerdote, e na fase de transição entre o reinado e o sacerdócio. Ele é também chamado como fabricante de reis. O que é isso? Ou seja,
Então, quando os homens, como o texto nós lemos aqui, eles queriam um rei, Deus incumbe Samuel de ungir um rei de acordo com a vontade, porque ele mesmo fica chateado, fica meio cabisbaixo, e Deus fala para ele: Samuel, fique tranquilo, o povo não está rejeitando a sua autoridade, estão me rejeitando. Então, se eles querem um rei, unja Saul, que é considerado o primeiro rei de Israel, e depois também ungiu Davi, todos nós conhecemos a história, que ele fica admirado dos filhos de Jessé, só que Deus fala para ele: não atentes para a sua aparência, porque a aparência eu reprovo, mas o que o homem vê, o Senhor vê o coração. Por isso que também que Deus viu o coração de Samuel e a sua disposição em servir ao Senhor também. E ele é chamado uma missão difícil na sua época, em que nos livros dos Juízes, se você for lá, no último versículo está escrito assim: não havia rei em Israel e cada um fazia o que era mais certo. Então Samuel guia o seu povo, guia o povo do Senhor, para que eles pudessem estar na dispensação ou na obediência do Senhor. O rei Canute, da Inglaterra, ou Canuto em português, que governou a Inglaterra entre os anos de 1016 a 1035, ou seja, há um pouquinho de tempo atrás, ou seja, quase 1000 anos atrás, uma vez deu uma lição de moral aos seus bajuladores, porque estes viviam dizendo que o rei Canuto é o mais poderoso do universo. Ninguém ousa olhar para o rei, que poderá chegar à morte. E ele, cristão, ficou intrigado. Aqui também vale uma outra lição, que às vezes, cuidado com os bajuladores, porque às vezes esses bajuladores não estão te bajulando. Até ontem, o Daniel deve lembrar, o Joacir, a Eduarda, do pastor Carlos, que citou sobre o beijo, né? Em que um homem o beijou e depois o feriu, mas depois o Senhor o restaurou e o curou, e o Senhor é assim mesmo, nos cura e nos restaura de todos os males. E esses bajuladores então falaram assim: não, o Senhor é todo poderoso, não existe e não existirá nenhum rei como você. Então ele falou assim para os seus bajuladores, para os seus súditos: me levem para a praia. Para quê? Não, me levem para a praia. Tudo bem, então, como ninguém se desobedeceu, o levaram para a praia, chamou toda a sua família e falou: ó, vamos junto comigo, porque, né, conjecturando assim na nossa modernidade, não quero pagar o mico sozinho, então vamos junto comigo. E lá foi ele, toda a sua família, e sentaram à beira da praia. Quando a maré estava baixa, começou a encher de água os seus pés, e molhou somente os seus pés. E ele olhou dos lados assim para os seus súditos e disse assim: ordeno-te, água, que volte, e proíbo-te que molhe os pés do rei. E aqueles súditos, aqueles bajuladores ficaram assim: nossa, ele manda até na natureza, não manda somente em nós. Porém, o inesperado acontece. Ou seja, uma onda mais forte molhou o rei por inteiro, assim como toda a sua família. E aí os bajuladores ficaram sem entender: como assim? Uma onda fraca molha os pés, e é uma onda grande faz, né, dá aquela lavagem assim, lava até a alma de todos, do rei, da rainha, da família real, dá um banho de mar, literalmente. E o rei ficou olhando para eles e disse assim: que todos os povos da terra saibam que os reis não têm autoridade alguma, a não ser aquela que Deus dá. O poder dos reis é coisa vã. Ninguém é digno de rei, a não ser aquele que criou a terra, os mares e o céu. É ele que tem autoridade sobre todas as coisas, não sou eu, o rei Canuto falando. Existe uma placa, isso aconteceu na cidade de Southampton,
por volta do ano de 1032, onde na placa logo abaixo diz assim: neste local, em 1032, o rei Canuto surpreendeu toda a sua corte. Ou seja, que fica de lição para nós, então, que ele é o rei. Nós somos somente os súditos. Ele que é o pai. E nós somente somos os filhos. Porque muitas das vezes, nós julgamos que somos os mais importantes. Ah, se eu não estiver presente lá, né? Como a gente às vezes brinca, né, no informal, fala assim: eu tenho que chegar para eu causar. Eu faço a diferença. Se eu não estiver presente, nada acontece. Ou, como alguns dizem, que alguns costumam ser a última bolacha do pacote. Eu sou a última bolacha do pacote. Sou difícil mesmo. Mas você sabe qual é o destino da última bolacha do pacote? É aquela que fica quebrada. Fica quebrada. E além de ficar quebrada, ninguém come. O destino dela, o que é? O lixo. Então não seja a última bolacha do pacote. Seja a primeira, seja a segunda, mas nunca seja a última. Porque você não é, ou nós não somos mais importantes. Ele é o importante. Ele que morreu por nós. Ele que está vivo entre nós. Ele que é o importante. Outros falam assim: eu exijo que faça a minha vontade. Porque se eu não estiver presente, também nada acontece. Tem que ser do meu jeito, da minha vontade. Aí fala: cara pávida, não sabeis nada. Não sabeis nada. O próprio Cristo fala o quê? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Faça a tua vontade. Que vontade que é essa? Boa, perfeita e agradável. A boa, porque às vezes a gente acha que Deus assim: Deus, o Senhor já se esqueceu de mim. O Senhor está abençoando o outro. Mas a vontade boa do Senhor, por exemplo, é que você possa estar aqui nesta manhã. E a vontade dele é boa. Deus não é um Deus malvado, como a gente sabe. É um Deus bom. E se ele é bom, ele só faz coisas boas. Cabe a nós esperarmos e confiarmos. Porque alguns querem somente esperar. E esquece de confiar. Princípios básicos. Princípios fundamentais que eu e você devemos ter. Então a nossa vontade tem que ser de acordo com a vontade dele. A vontade perfeita. Deus não é imperfeito em seus caminhos. Deus é perfeito, é reto. Lá em Mateus 5,8 diz o quê? Bem-aventurado aqueles que são perfeitos, sede perfeitos, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Que perfeição que é essa? A perfeição de sermos santos, separados. É como se fosse uma caneta. Para que serve a caneta? Para escrever. Então, a caneta cumpre fielmente a sua perfeição. Quando eu e você estamos em Cristo, nós assim estamos sendo perfeitos, não sendo os mais importantes, sendo os perfeitos aos olhos dele. Outros dizem que somos os melhores. Somos melhores que os demais. Não é assim. Jesus lá, em João 13, faz o quê? Lava o pé de todos os seus discípulos, para demonstrar o quê? Que aquele que quer ser o primeiro, seja o último, e seja o servo de todos. Então, nós temos que o quê? Sermos servos uns dos outros, e não acharmos que somos os melhores, porque o melhor é Ele. É Ele que deve ser exaltado, é Ele que deve ser glorificado, e não nós. Algumas pessoas falam: eu sou melhor, eu sou bom no que eu faço, e é assim. Não é assim. Você está aprendendo o tempo todo. Se você acha que você aprendeu tudo e sabe tudo, então, eu acho que você está quase, como a gente fala aí, está indo nessa. Então, os melhores são aqueles que são aperfeiçoados todos os dias. Todos os dias. Como
logo após o culto, nós teremos, né, aqueles que estarão participando do curso com as mulheres que vieram lá de Curitiba. Para quê? Para se tornarem melhores e capacitados e a cada dia mais. Outros também acham que por ter alcançado uma posição importante na sociedade. Me recordo, uma atriz, não vou revelar o nome para vocês, pela ética e o respeito, enfim, onde ela se achava muito importante. Muito importante. E uma vez ela foi a um shopping, isso é um fato verídico, isso aconteceu de fato, em que ela ficou, né, quem não conhece aquela casquinha do McDonald's, eu gosto, né, e conheço, uma fila considerável, só título de curiosidade, vamos por daqui até a porta da nossa igreja, a gente tinha umas 20 pessoas, aproximadamente, em que ela se julgou no direito de ser a mais importante, ou por ter uma posição importante na sociedade, atriz e tal. E quando uma pessoa que foi atendida saiu, ela entrou no lugar da pessoa. E aí a atendente subitamente olhou assim: ué, de onde você veio? Ah, eu vim pegar um sorvete. Ah, veio. Ah, tá. Mas então, você vai para o fim da fila. Mas como assim? Não, vai para o fim da fila. Aí ela estupidamente falou assim para a pessoa: mas você sabe quem eu sou? Eu sou atriz da Rede Globo de televisão. Você sabe quem eu sou? Aí a atendente, na simplicidade, na sabedoria, na elegância, na classe, na educação, disse assim: para mim, você é uma pessoa igualzinha às outras. Não é porque você faz novela, por exemplo, atua, que você é diferente. Então, por favor, vai para o fim da fila. Respeita as pessoas que estão aqui. E aí, ficou na fila? Ficou não. Saiu batendo o pé lá, então não volto mais. Tudo bem, tudo bem. Claro que essa atendente não falou publicamente, só conversou entre elas, porque a correção a gente tem que fazer sempre no particular e não no coletivo. Então, ninguém tem uma posição importante, até porque Paulo diz assim: tudo que eu tinha é esterco, não serve para nada, porque o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. E todos nós conhecemos aquela frase que ele diz lá em Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Mas nos versículos 10, 11 e 12 ele diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser humilhado quanto ser honrado, ou tanto ter fartura quanto ter escassez. Aí sim, tudo posso naquele que me fortalece. Portanto, meu amado, que você possa saber viver em tudo e dar graças a Deus por tudo. Se as coisas não estão caminhando tão bem, saiba que o Senhor está no controle de todas as coisas. Não somente de algumas coisas, mas sim de todas as coisas. Então, o que nós devemos fazer? Olha o que diz o versículo 14: se temerdes ou se respeitardes ao Senhor, e o servirdes e atenderdes a vós, e não lhe fordes rebeldes ao mandado, e seguirdes o Senhor, vosso Deus, também vós, como vosso rei, que governa sobre vós, bem será. Ou seja, nós devemos andar em obediência. Porque é fácil estarmos aqui e sermos cristãos. Mas e lá fora? E lá fora? Nossa, porque nós somos vistos por todas as pessoas. Mesmo você, às vezes, em algum lugar inóspito, ermo, isolado que você for, as pessoas vão perguntar para você assim: nossa, de que igreja que você é? Ah, eu sou da Nazaré do Ouro Verde. Ah, sim. Do pastor Paulo? Olha que legal, que bênção, irmão. Lá é uma igreja abençoada e tal. Que bênção. Mas também tem um contraponto. Pode falar assim: você é da igreja do Nazaré do Ouro Verde, do pastor Paulo? Né? Cuidado. Né? Então nós damos o quê? Testemunho. E testemunho o quê? Vivo da graça, do amor e da fidelidade do Senhor para as outras pessoas.
Ou seja, tudo que somos e tudo que temos foi bênção de Deus. Foi bênção de Deus. Foi Ele que te trouxe aqui, meu irmão. Foi Ele que te trouxe aqui, minha irmã. Porque você é bênção de Deus. E ontem nós aprendemos de novo. Domingo passado nós aprendemos com o pastor Paulo, ontem com o pastor Carlinhos, da comunhão. O crente, o cristão verdadeiro, não faz fofoca um do outro. Lembra, Daniel? Lembra, José? Não faz. Porque o cristianismo não é algo egocêntrico. Eu vivo o meu cristianismo sozinho. Eu sou a quarta pessoa da Trindade. Sem mim, eu nada podeis fazer. Não. É sem Cristo que nós não podemos fazer nada. Sem Ele, sem o Espírito Santo vivendo em nós, nós não fazemos absolutamente nada. E como diz o profeta Jeremias, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E são a causa de nós não sermos consumidos. Então, o cristão verdadeiro não faz fofoca. E o cristianismo, como disse, não é um egocentrismo. Você está com o seu problema, se vira aí. Se vira aí. Não. Nós devemos o quê? Estender a mão para aquele que está caído. Ô, irmão, vem aqui, vamos te ajudar. O que você quer? Eu quero só desabafar. Tudo bem. Não é somente um pastor, como eu, o pastor Geraldo, o pastor Roberto e os outros pastores que nós temos aqui. Não. Mas você, como cristão, deve chegar e apoiar. Sabe a necessidade do outro? Apoiar. Como nós vimos no vídeo também, que a oração, os dízimos, as ofertas vão para quê? Ter o alimento. E o alimento verdadeiro qual é? A palavra. Claro que a gente precisa do alimento físico, sim, não estou dizendo que não. Mas o alimento verdadeiro é a palavra. E muitos morrem, por quê? Pela palavra. Alguns países onde as pessoas são perseguidas, elas têm somente trechos da palavra. E nós, por muito menos, não deu tempo hoje de ler. Vou deixar para amanhã. Mas é um ditado conhecido. Não deixeis para amanhã, que você pode fazer hoje. Então, o dia de ler a palavra é hoje. Porque às vezes alguns têm o costume, o hábito, né, pela tradição familiar e tal, de deixar lá no Salmo 90. Uma Bíblia na mesa, o Salmo 90. As folhas já estão até amarelas, às vezes o Salmo 90 já até foi embora, ficou, né, surrado lá, não tem mais nada. Mas aqui tinha o Salmo 90. E os outros trechos da palavra? Mas o Salmo 90 que eu gosto. Amém, não há problema. Mas nós devemos gostar ou amar a palavra de Deus por completo. E ela que é o norte da nossa vida. É ela que nos direciona. E tudo que sai de nós, como disse da fofoca, não deve sair a fofoca, deve sair palavras de edificação. Ô irmão, porque a palavra declara, suportai-vos uns aos outros em amor. O que o mundo carece de hoje? De amor. As pessoas não se amam mais. Às vezes nem se relacionam mais. Né? Ontem eu conversava com uma senhora em que hoje em dia está almoçando assim, às vezes não tem mais o convívio familiar na mesa. Cada um fica com o seu celular. Ô filho, ei, como está o almoço? Tá bem? Ô mãe, tá pronta a comida? Tá quente? O que tem hoje? E moram na mesma casa. Às vezes a casa é grande, então fica lá. Ou às vezes a casa é pequena. Quando na verdade a gente tem que ter assim a comunhão. E como nós aprendemos ontem, o Salmo 133, onde o quê? Na comunhão dos santos é que o Senhor derrama a sua bênção. E mais tarde Jesus vai nos ensinar que casa dividida não subsiste. Ela vai ruir, ela vai ser destruída. Por isso que Samuel diz aqui, se temerdes, ou seja, se respeitardes e atenderdes a voz do Senhor. É Ele que fala contigo todos os dias. É Ele que se preocupa com você todos os dias. É Ele que guarda a sua vida todos os dias. Quantos testemunhos nós temos de pessoas, às vezes, se você tivesse passado aqui por 5 minutos atrás, nada teria acontecido. Por quê? Que o nosso guarda não dormita, nem descansa. Ou seja, ele guarda aqueles que já são deles e aqueles que ainda serão. Por quê? Porque Ele nos ama e ama verdadeiramente. Versículo 22. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. Nós que estamos aqui
aqueles que nos assistem nessa manhã, nós somos o quê? O povo de Deus. O povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aquele que está debaixo da sombra do Onipotente descansará. Ou seja, ao Senhor merece toda a glória, toda a honra, todo o domínio, porque um povo conquistado aonde? Na cruz. Um povo conquistado aonde? Sangue verdadeiro. Quando João Batista o vê Cristo, fala assim: eis o quê? O Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, e na qual eu não sou digno. Outras versões dizem assim, que eu não tenho a capacidade de desatar as suas sandálias. O que isso representa? Nós devemos submeter a nossa vida a Ele. Não é somente passarmos pelo batismo, onde nós teremos hoje, como eu disse no início, mas seguirmos com Ele todos os dias. Vê hoje o que acontece no mundo, onde pessoas, homens, pais matam filhos, mães matam suas filhas, às vezes matam literalmente, ou às vezes matam com palavras, que a morte vem também com as palavras, com ações, assim, porque a boca foi feita para abençoar e não amaldiçoar. Então, se você não sabe abençoar ainda, então fique quieto. Mas pessoas se desfazendo, sociedades se desfazendo, famílias sendo desfeitas. Por quê? Porque não cuidam. Porque não tem mais o quê? O temor do Senhor. Mas Ele nos ensina que nós somos o quê? O povo dEle. E se somos o povo dEle, devemos estar com Ele todos os dias. E andarmos na presença dEle todos os dias. Versículo 24, tão somente, pois, temei ao Senhor, e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Você sabe de onde você veio, você sabe de onde você, nós éramos trevas, como a própria palavra declara, lá em 1 Pedro capítulo 2, nós éramos trevas, mas Ele nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. E nós sabemos o que nós éramos antes dele, antes de Cristo. Mas hoje nós sabemos quem nós somos e para onde nós iremos se nós estivermos com Ele. Ou seja, nós iremos para o céu e estarmos debaixo da vontade dele, servindo fielmente. Que às vezes alguns querem servir, mas na primeira onda, na primeira dificuldade, oh Deus, está difícil. Mas a palavra nos ensina também que apertado é o caminho e a porta é estreita. Mas se Ele disse para você, marche, como nós aprendemos na quarta-feira passada, nós não devemos discutir as ordens do Senhor. Não, se Ele disse para nós marcharmos, marche, porque a fidelidade dEle é em nossas vidas. E por fim, Ele é o Pai, nós os filhos. Ele é o santo, nós somos os santificados. Ele é o autor da vida, nós os vivificados. Ele é o Salvador, nós somos os salvos. É como está escrito lá no Salmo 24, versículo 9, que diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Meu irmão, minha irmã, deixe o Rei da Glória governar a sua vida. Não somente alguns dias, deixe Ele governar todos os dias, porque Ele mesmo diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque quando você está fraco, eu te fortaleço. E te fortaleço todos os dias. Por isso, não saia da presença dEle. Não brinque com Ele, porque Ele mesmo diz: de Deus não se brinca e nem se zomba. Ande na presença dEle todos os dias. Caminhe com Ele, porque certamente Ele não vai te decepcionar. Eu sou prova viva disso, que Ele nunca decepciona. Nós temos muitas pessoas aqui também, que Ele é fiel, justo. Aquele pai que orou por tanto para ter um filho,
hoje foi agraciado. Hoje foi agraciado. Aquela mãe que orou para ter um filho, hoje foi agraciado. Portanto, persevere, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Vamos orar? Quero pedir a você que fique em pé. Nós não podemos terminar essa meditação, essa breve meditação, em fazermos uma pergunta para você. Porventura há alguém aqui nessa manhã que queira entregar a sua vida a Jesus? Se você nos assiste, que quer entregar a sua vida a Jesus, ou se você que está aqui quer assim fazê-lo, queria pedir a você que levante a sua mão, em sinal de rendição, fale: Senhor, eu quero. Mas não desperdice essa oportunidade, meu irmão. Se você quer entregar a sua vida, faça isso agora, faça isso hoje. Se você que nos assiste, faça isso hoje, para que Ele seja o Rei da glória, para que Ele governe a sua vida, em nome de Jesus. Existe um rio, Senhor, águas que correm do trono, águas que correm, pode me passar, onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida no próprio Deus. Este rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. És a fonte, Senhor. Você pode dar uma salva de palmas, porque Ele está aqui entre nós, né? Aleluia. Ele é a fonte de águas vivas. Ele mesmo diz: aquele que vier até mim, de maneira alguma o lançarei fora. Por isso, se apresente diante dele todos os dias. Deixe que ele seja o rio de águas vivas, a água do Espírito, a água do Espírito Santo, que nos fortalece a cada dia mais. E seja submetido a Ele todos os dias, para que Ele possa ser o seu Rei, o seu Senhor, mas também o seu Salvador. Feche teus olhos, nós vamos orar. Pai amado, eu te rendo graças, eu te louvo, te glorifico e exalto o teu santo e poderoso nome. Muito obrigado, Senhor Deus, mais uma vez por estarmos aqui na tua casa, louvando, adorando e glorificando o teu santo nome. Nessa manhã, Senhor Deus, aprendemos que nada somos, nada seremos sem a tua presença viva e verdadeira entre nós. Por isso, Pai, assim como nós cantamos, que o Senhor seja o rio de águas vivas das nossas vidas. Se alguma coisa, Senhor Deus, está no nosso coração que não te pertence, nós pedimos a Ti que o Senhor lance fora isso e que o Senhor possa estar vivo e verdadeiro em nós a cada dia mais. E assim como a Tua palavra declara, que o Senhor nos ensine a sermos luz desse mundo e sal dessa terra, para que o Senhor seja glorificado e nós possamos ser testemunhas fiéis
da tua graça, fiéis da tua misericórdia, mas principalmente fiéis do teu amor. Levante tua mão e receba a bênção que vem do Senhor. Assim como está escrito lá no Salmo 121, versículos 5 e 8, que diz assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, que Deus abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus.